Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de todas as noites, nosso programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, participe, acesse nosso site, sugira, questione, elogie, critique. Você tem acesso a tudo do nosso programa no nosso site, www.programa.deequilibrio.com.br. E nessa noite eu tenho o imenso prazer de receber em nossos estúdios o ex-presidente da OAB, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado criminalista e um grande amigo, Luiz Flávio Borges Durso. Durso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é meu. Que alegria poder estar aqui no Ponto de Equilíbrio, especialmente para ser entrevistado por um amigo. O Dr. Denis Munhoz é alguém que a gente preza sobremaneira, acompanha essa carreira extraordinária de sucesso. Um querido colega com quem hoje, em alguns momentos, poderemos refletir sobre assuntos de interesse, certamente, de toda a sociedade. É isso aí. Eu tenho certeza que o nosso telespectador vai ter o privilégio hoje de ter uma opinião avalizada sobre tudo que vem acontecendo na nossa sociedade com o Dr. Durso. Durso, não poderia fugir disso, né? O tema hoje no Brasil é esse. As manifestações, às vezes o excesso de violência, o que se fala na rua, a participação da polícia, da sociedade, da própria OAB, agora esse avivamento político que ocorreu em função das manifestações. Como você vê essa manifestação no geral para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração que a história do Brasil ela é repleta de momentos onde a população foi às ruas. Sempre que nós tivemos algum episódio importante no Brasil, este episódio ele foi precedido de uma grande mobilização. Só que há uma diferença substancial em tudo isso, que se tornou uma grande novidade e que confundiu todos os analistas políticos, os parlamentares, confundiu todo mundo, que é o fenômeno da eclosão destes movimentos sem liderança, sem articulação. Isto chamou a atenção e merece um registro, porque na história do Brasil, os movimentos populares, quando foram às ruas, eles foram sempre organizados. Foram organizados, orquestrados, havia liderança e dá muito trabalho organizar um movimento de rua. Inclusive, as matérias saem movimento organizado por tal entidade. Exatamente. Aliás, a OAB e eu, enquanto presidente da Ordem, fui presidente de 3 gestões aqui na OAB São Paulo, nós fizemos várias passeatas. Fizemos passeata contra a corrupção, fizemos passeata contra a carga tributária, fizemos passeata para que os nossos gestores paguem os precatórios para a população. E sempre que isso acontecia, dependia de uma articulação com as outras forças vivas da sociedade, Associação Comercial, SESCOM, Fiesp, entidades expressivas da nossa sociedade, unindo forças para que pudéssemos arregimentar companheiros, trabalhadores, que fossem às ruas conosco para levar aquele pleito de maneira a ocupar, inclusive, um espaço na mídia, chamando a atenção das autoridades e exigindo respostas. Bom, a história do Brasil é repleta disso, com grande organização e com liderança. O que nós assistimos agora? Nós assistimos uma grande mobilização que eclode no país sem orquestração. É algo absolutamente espontâneo que tem aquele ponto de deflagração, um protesto contra os 20 centavos de aumento da tarifa aqui em São Paulo. É a gota d'água no copo cheio, Durso? É isso mesmo, Denis. Quando a população, que tem uma série de reivindicações e encontra naquela bandeira oportunidade de pegar carona naquele movimento e verificar que é possível fazer, é possível ir às ruas, é possível novamente falar sem repressão e sem limitação, conforme a Constituição garante na plenitude democrática que nós vivemos, a população se animou, especialmente os jovens,
que não participaram daqueles grandes movimentos que são recentes, mas que os jovens não pegaram. A própria Direta Já, né? Direta A Já. gente fala uma coisa recente, mas foi lá em 84. É verdade. A maioria desses jovens não era nem nascido. Faz quase 30 anos. Né? Então, essa meninada aí que tem abaixo de 30 anos não pegou aquele grande momento do Brasil. Mais recente teve o episódio do impeachment do Collor. Mas mesmo assim, faz 92 tempo. também, 20 então, anos, 21 anos. Essas décadas que nos separam daqueles grandes movimentos fez surgir uma geração nova que estava sedenta para participar democraticamente. Bom, isto aliado a algo que representa a Revolução Mundial, que é o fenômeno da internet, especificamente do Facebook, que hoje se tornou a mídia individual. E vou dar o exemplo. Lá nas diretas, nós tínhamos, aí você me ajuda, você viveu aquele tempo e participou conosco também. Verdade. Tinha o Montoro, tinha o Brizola, tinha o Lula, Tancredo. tinha o Quercia, tinha o Tancredo, tinha O Arraes. o Arraes, tinha o Covas, tinha o Teotônio Vilela, tinha tantos e tantas lideranças políticas que se articularam, suprapartidárias, para buscar um novo momento para o Brasil. Então havia organização, lideranças, abaixo dessas lideranças aqueles que estavam cooptando e trazendo a multidão para as ruas, e nós vimos aquela grande manifestação democrática. E aqui eu faço uma distinção já de pronto, sem vandalismo, sem depredação, sem quebra-quebra. Isso que nós estamos assistindo hoje é lastimável e precisa reação à altura por parte das forças do Estado a separar as coisas. Uma coisa são os manifestantes, outra coisa são os vândalos. Com os vândalos precisa a resposta do Estado na área de segurança pública. Isto é crime e crime precisa punição. Portanto, a situação é bem distinta. Nós estamos falando do que tem de positivo nessas mobilizações. Aí o jovem monta um grupo. Eu vou dar um exemplo aqui pitoresco. Vamos supor que nós montemos um grupo que não gostamos da laranja amarela. E ele monta um grupo no Facebook. Dali a pouco ele tem 5 seguidores, 30, 50, 100, Efeito 200. viral e vai. E tem muita gente que não gosta de laranja amarela. Ali é um ponto de união, de contato. Muitos outros que não se importam com a laranja acompanham aquele movimento, sem integrar aquele grupo. Num dado momento, esse jovem que está ali mandando as mensagens e articulando a comunicação daquele grupo, diz assim: vamos nos reunir no próximo sábado, às 10 horas, no vão livre do MASP, para fazer um protesto contra a laranja amarela. Por exemplo, quantas pessoas comparecerão ao MASP? Não se sabe. 10 mil. Ninguém sabe. É. Ele vai. E aí surge uma multidão. Multidão que está lá sem nenhum líder. Aquele que estava organizando as mensagens não é líder. Líder é aquele que faz o outro sonhar o seu sonho. Líder é aquele que, pelo exemplo, ele arrasta multidões. Você já imaginou as diretas já com o Facebook? Ah, seria... Eu estava imaginando isso no outro dia, porque eu estive lá na Praça da Sé. Eu também. Eu era estudante, nós éramos estudantes da faculdade, eu estava lá na Praça da Sé batendo panela. Mas era uma comunicação assim, não tinha, tinha só o fax. Mas a televisão cobriu. Cobriu. Os meios de comunicação foram fundamentais na grande mobilização. Você lembra, o rádio dava notícia, a televisão cobria, os jornais... O jornal tinha uma importância grande naquela época, né? Imensa, imensa. Hoje, o Facebook é um meio de comunicação importante, sem limites, mas cada um tem o seu. Então, esse garoto que estava lá montando o grupo contra a laranja amarela, ele organiza uma passeata. E essa passeata pode arrastar multidões que comparecem naquele dia que ele combinou para protestar, um contra isso, o outro contra aquilo, e de repente você tem algo que não tem liderança, não tem controle, e os protestos são absolutamente difusos porque cada um está pedindo uma coisa diferente. É mais ou menos isso que aconteceu, que nós vimos acontecer. Então, há o lado positivo, sem dúvida nenhuma, há uma difusão de bandeiras
Cada um foi às ruas pleiteando uma coisa diferente. E também, por outro lado, a ausência de liderança mostrou que o momento agora é um momento de refletir sobre o que aconteceu e reorganizar algumas coisas. As instituições no Brasil estão funcionando. Se precisam melhorar, e os serviços em especial precisam, as instituições que dão base à nossa democracia, elas estão funcionando bem. Por isso nós não estamos falando em revolução, por isso não há necessidade de ruptura institucional, por isso não há necessidade de Assembleia Nacional Constituinte, porque a Assembleia Nacional Constituinte rompe a ordem constitucional. Apaga tudo, zera e cria um novo modelo de Estado. Então, nós não precisamos disso. A meu hoje. ver, Durso, é uma preocupação, porque eu acho que a Assembleia Nacional Constituinte é muito mais ampla que tudo isso. É verdade. E, de repente, você criar uma limitação, além dos entraves jurídicos, né, que tecnicamente a gente vai discutir aqui, mas nosso telespectador quer a parte prática. Mas, além dos entraves jurídicos, eu acho que não seria a hora de, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, resolver o que está sendo pleiteado na rua. E digo mais, me filio à corrente dos juristas que advogam a tese de que a Assembleia Nacional Constituinte não pode ter limites. A ideia de que podemos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte só para isto ou só para aquilo, isto não é possível juridicamente. Me filio a esta corrente. Há quem entenda que sim. Mas até o ex-ministro Aires Brito disse recentemente, depois que a presidente havia anunciado a ideia e depois adequadamente recuou nesta proposta, o ministro Aires Brito disse o seguinte: a Assembleia Nacional Constituinte, ela pode tudo, só não pode não poder. Então é abrangência total, rompe com tudo que existe e começa tudo de novo. Nós não precisamos disso. As instituições estão aí, elas funcionam. O que o povo está reclamando são serviços que não funcionam, são políticos que não funcionam, é o problema da corrupção, é o problema da segurança pública. Então, as respostas que a população busca por parte do Estado, estas não acontecem e precisam acontecer. Dinheiro para isso tem, porque nós pagamos o imposto. Aliás, estão batendo recorde todo ano, né? Todo ano, lá o impostômetro, ele atinge o nível do ano anterior, pelo menos 20 dias mais cedo, 30 dias mais cedo. Quer dizer, a arrecadação aumenta ano a ano. A qualidade dos serviços vai caindo. A pergunta, para onde está indo o dinheiro? Então, esse dinheiro está sustentando uma máquina gigantesca. Essa máquina precisa diminuir, o Estado precisa voltar a cuidar daquelas coisas que são obrigações básicas do Estado. Saúde, transporte, educação. Não preciso repetir muito isso, mas só para dar um ponto. Eu estudei em escola pública. Certamente você talvez tenha estudado, e quantas pessoas estudaram. Era de excelente qualidade. Melhor que a particular. Muito melhor que a particular. O tempo passou, o imposto aumentou, a escola pública deveria ser melhor ainda. Hoje a escola pública está um desastre. Como está um desastre a saúde pública, como está um desastre o transporte público, isso precisa ser reformado. Como precisa ser reformado o modelo do sistema político, essa forma de eleger, a forma de campanha, a forma de investigar essas pessoas que detêm poder. O povo reclamou e quer essas mudanças, e essas mudanças certamente irão acontecer. Mas o sistema está funcionando e esse nós não precisamos mexer. Durso, você falou de investigação. Isso daí, é lógico, já vem à cabeça a famosa PEC 37, que agora recentemente foi votada, foi arquivada. Eu não entro no mérito da discussão, mas você acha que ela foi colocada de uma forma, eu diria, oportunista, no meio de um clamor popular legítimo, etc., mas ela não deveria ser melhor apreciada, melhor estudada, melhor discutida pela sociedade? A consideração que faço é a seguinte: a PEC 37, ela dizia que quem investiga crime no Brasil é a polícia, e isso está na Constituição. Ela não trouxe novidade nenhuma. Sim. O que houve foi uma grande confusão. Uma confusão, evidentemente,
atendendo a interesses especificamente da instituição Ministério Público, que passou a investigar crimes à margem da Constituição e que, ao fazê-lo de maneira independente, sem conhecimento da polícia, sem o juiz também acompanhar, questiona-se a legalidade desse comportamento. A PEC veio reforçar o que existe na Constituição. Nem precisaria da PEC. A rigor não precisaria. Aliás, a opinião de uma grande maioria dos juristas especializados nessa área é exatamente essa. Mas eu ouvi uma vez do Michel Temer, nosso vice-presidente hoje, mas é um jurista meu consagrado, professor da faculdade de Direito. Um constitucionalista de mão cheia. E o Michel Temer disse o seguinte certa vez, e eu acho que ele está coberto de razão. Ele disse, no Brasil, não adianta dizer que a cocada se faz com coco. Nós temos que dizer que a cocada se faz com coco que dá no coqueiro, para fixar algo que é necessário, que está na lei, etc. Você tem que reprisar o conceito, você tem que insistir, não basta só estar na lei. É o que aconteceu com relação a esse problema da investigação. Está na Constituição, mas não é o bastante. Está aí o Ministério Público investigando, sem lei para isso. Tanto é que agora, depois que conseguiram arquivar a PEC 37, mercê da confusão que se estabeleceu, chancelaram, colocaram um carimbo na PEC 37 como se ela fosse favorecer a corrupção. Não tem nada disso, misturou-se tudo. Mas essa é uma página virada. O que precisamos agora é olhar porque o Ministério Público agora passa a fazer uma proposta de lei para regulamentar a investigação que eles já realizam sem lei. Esta regulamentação precisa ter um amplo debate com toda a sociedade. Esta regulamentação precisamos ouvir a advocacia, que defende os direitos do cidadão, precisamos ouvir a polícia, que é a quem incumbe a investigação, precisamos debater sobre isso, a verificar os limites de atuação do Ministério Público. O que não pode, evidentemente, é continuar como está. O Ministério Público investigando, sem nenhum controle, nem da polícia e nem da justiça. Quando a polícia investiga, só para concluir, e o nosso sistema é assim, a Constituição diz isso, polícia investiga, Ministério Público acusa, o juiz julga. É sempre o Estado. Polícia é Estado, promotor é Estado, juiz é o Estado. Só que cada um cumpre um papel. Por que isso? Porque o nosso sistema é de dividir o Estado para que o Estado se autocontrole. Isso lá desde aquele tal de Montesquieu, ele dividiu o Estado, que antes era o rei, que podia tudo, o rei fazia a lei, o rei julgava, o rei executava, o rei fazia tudo. Prendia e soltava, tinha poder sobre a vida e a morte dos seus súditos. Isso acabou. O que nós temos hoje é um modelo de Estado, e esse Estado inicialmente foi dividido em legislativo, executivo e judiciário. Para que isto? Para que essas partes do mesmo Estado, uma controle a outra. E aí essas subdivisões também servem a isso. No caso da nossa Constituição de 88, o que ela fez no âmbito da investigação criminal foi isso. Polícia investiga, Ministério Público acusa e juiz julga, judiciário. Quando a polícia investiga, o Ministério Público fiscaliza, está na lei. Isso já existe. Isso já existe. Já é legal, já está previsto. Se a investigação não foi a contento, precisamos falar para o Ministério Público também. Teve alguma omissão aí, precisa fiscalizar, precisa estar junto. E mais, o Ministério Público pode requisitar prova. É ordem. Ele chega para o delegado e diz, eu quero esta prova, determino que seja feito isso. Então, isto já é poder do Ministério Público, nunca ninguém tocou, está na Constituição. Mas quem faz a investigação é a polícia, sob fiscalização do Ministério Público e do juiz. Então tem controle. A polícia faz isso, o Ministério Público, além de fiscalizar, ele é o titular da ação, ele é que acusa, ele é parte, aí vem a defesa, o advogado exerce a defesa do direito do cidadão para garantir um julgamento justo, e o juiz, de maneira isenta, vai julgar. Esse é o sistema
que funciona se cada um cumprir o seu papel. E baseado no equilíbrio, né? No equilíbrio. Que é importante para a democracia, para as instituições. Tem que haver esse equilíbrio. E aí é que eu bato nessa tecla novamente. A meu ver, faltou uma discussão mais ampla, um esclarecimento à sociedade. Parece que foi feito meio aí de afogadilho, porque a sociedade deveria participar mais ativamente no processo. É o momento deles. O momento onde nós verificamos alguns jovens carregando os cartazes dizendo sou contra, não a PEC 37, e depois o jornalista chegava e perguntava para o jovem, você é contra por quê? O que é a PEC 37? Ele dizia, não sei, eu sou contra, é da corrupção, alguma coisa da... Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entrevistaram uma moça no Rio de Janeiro e perguntaram a ela, escuta, vocês fizeram a passeata contra a PEC 37, como é que vocês organizaram isso? Tinha lá umas 600 pessoas no sábado de manhã que precedeu a votação na Câmara. E ela disse, não, nós recebemos do Ministério Público aqui todas as faixas, camisetas, adesivos, tal, e o Ministério Público forneceu tudo para a gente ir às ruas. E o que vocês acham da PEC e tal? Não, quanto a isso nós não sabemos direito. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma confusão com relação ao que era a PEC 37. E o Congresso Nacional, que lamentavelmente responde ao clamor da população, evidente que está de olho na próxima eleição, não vai querer explicar numa hora dessa o que é, o que não é. Eu não sou político, eu sou jurista, então eu posso chegar aqui e explicar tecnicamente, mas o político não faz isso. O político quer dizer, você não quer a PEC 37? Estou com você, eu me interessa o seu voto, é isso que diz o político. E essa resposta foi o que o Congresso fez. O povo falou que não quer a PEC 37, então derruba a PEC 37. Então... O povo quer crime hediondo para corrupção, então vamos votar a prova crime hediondo para corrupção, que é outro tema que nós precisamos analisar friamente. Em 1990, surgiu uma lei criando os crimes hediondos no Brasil, Lei 8.072. Essa lei dizia que tráfico de entorpecente e depois, mais para frente, o homicídio doloso passaram a ser crime hediondo. De 90 para cá, aumentou o tráfico de entorpecente ou diminuiu? Muito, aumentou muito. É crime hediondo. Crime doloso. Homicídio passou a ser crime hediondo, homicídio doloso. De lá para cá, não foi em 90, foi depois, e inclusive foi por causa também de um clamor. O homicídio doloso se tornou crime hediondo no Brasil por causa do assassinato da filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez. Isso. Por conta daquela comoção social, o Congresso veio, respondeu àquela mobilização e transformou o homicídio doloso em crime hediondo. De lá para cá, diminuíram os homicídios dolosos? Mas é nomenclatura, né, Durso? É só adjetivação, é letra, é palavra, não muda na prática nada. Sabe o que muda? É o camarada que pensa em cometer um crime, ter certeza que vai ser punido. Aí muda. Se ele tiver receio de ser alcançado pelo Estado e de ir para a cadeia, de receber punição, aí talvez ele não cometa o crime. Agora, se a pena for 5, 8 ou 10, ele não vai consultar o Código Penal antes de cometer o crime para saber qual é o risco. Ele consulta a consciência. Se a consciência lhe garantir que as chances dele não ser punido são grandes, aí, lamentavelmente, nós teremos o crime. Manifestações de novo, Durso. Eu já falei isso desde o primeiro programa aqui, nós fizemos no segundo dia de manifestação, teve aqui o comandante Telhada, a gente fez um programa ao vivo. Volto a dizer, nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós somos admiradores e preservadores da democracia. Então, totalmente favoráveis à manifestação de pensamento, sem violência, lógico. Mas, agora, nesse aspecto da manifestação, eu acho que tem muita gente indo assim, sem saber realmente por onde vai, o que está fazendo. E uma coisa que me causou espécie, a violência aumenta de uma forma brutal em São Paulo. Eu, pelo menos, não vi na manifestação ninguém falando sobre a violência que estão incendiando pessoas, estão matando a sangue frio. Poxa, eu não vi. Será que a população não está preocupada com isso? Denis, você é a primeira pessoa da área de comunicação que toca nesse ponto especificamente.
Eu comentei já várias vezes isso lá no âmbito da OAB. Eu não vi nenhum cartaz. Vi muitos contra a PEC 37, vi contra o transporte, vi contra todos os anseios legítimos, inclusive, da população. Mas eu não vi efetivamente, diante desta preocupação que a sociedade tem com o avanço da criminalidade. As pesquisas sempre deram que um dos pontos que mais desassossega a sociedade é a criminalidade, a violência. Eu não vi isso nas ruas. Não nesta proporção que as pesquisas relatavam. Eu não vi pelo menos nenhuma manifestação. Isso realmente me chamou a atenção. Não significa que a população não queira viver em paz, não queira diminuir a criminalidade. Mas não foi um tema que ganhou relevo nessas manifestações. Ou talvez a mídia não tenha dado destaque a este tema, se ele existiu, como deu a PEC 37. Porque eu ouvi muitas vezes na cobertura que a mídia fazia, dificilmente não tinha uma imagem de alguém segurando o cartaz contra a PEC 37. Então ali a mídia também tem que fazer uma seleção. Alguns veículos de mídia fazem uma seleção de algumas imagens. E eu não vi realmente faixas, cartazes, camisetas e outras formas de protesto contra o aumento da violência e da criminalidade nessas manifestações. Virando um pouquinho do assunto, o nosso Código Penal, Código de Processo Penal, que é a sua área, você é um especialista, é um mestre no assunto, nós já entrevistamos algumas outras pessoas aqui da área e parece que ocorre uma unanimidade quando se fala sobre o sistema penal brasileiro. É o sistema carcerário, o sistema penal. Ele é caro, ele é ineficiente, ele não possui o caráter inibidor da pena, e se fala de tantas reformas políticas, tributárias, que são justas. E a nossa reforma penal? E a nossa legislação penal? E a aplicação da lei? Até quando a gente vai conviver com essa lei retrógrada, antiga? Bom, sua pergunta é complexa. Vamos tentar dividir em 3 grandes blocos. Nós temos a lei penal, nós temos a lei processual penal e nós temos a legislação que cuida do sistema penitenciário, das cadeias. No que diz respeito à lei penal, o Código Penal é de 1940, mas a quantidade de leis extravagantes que de lá para cá surgiram, nós temos mais leis criando crimes e regulando isto fora do Código Penal do que dentro. Tanto é que há um esforço para tentar condensar tudo isso. Recentemente uma comissão foi montada, preparou alguma coisa, está sendo objeto de debate. Mas o grande problema não é a legislação penal. Vou lhe dar um exemplo. Em 1940, havia o homicídio. Esse homicídio poderia ser praticado por faca, por uma pancada na cabeça, por um machado, por um tiro. Hoje, esse homicídio pode ser praticado pela internet. Em 40, não. Hoje, o camarada pode invadir um sistema de UTI e desligar um aparelho, fazendo com que aquele que depende do aparelho para viver, venha a morrer. Tanto aquele tiro quanto desligar o aparelho pela internet, as duas situações são homicídios. O que mudou foi o instrumento, o meio. Portanto, o que está na lei, o homicídio, está valendo tanto para 40 quanto para hoje. De modo que a atualização da legislação penal é muito pouco, não precisa tanto. O que estava muito desatualizado era a legislação processual penal. Esta precisava de uma série de reformas. Tentou-se fazer uma grande reforma, muito difícil passar um código no Congresso. O Código Civil demorou décadas para passar. Então, o que se fez? Fatiou. O civil, inclusive, ele estava pronto com a Constituição de 88. Aí seguraram, né? E ele virou só em 2002, quer dizer, de 88 para 2002. Essa dificuldade para passar uma legislação em bloco fez com que, na área processual penal, nós tivemos que fatiar
todo esse grande arcabouço de mudanças na área processual penal e foi sendo aprovado item por item. E isto ainda tem muita coisa em andamento, algumas coisas já mudaram positivamente e tem outras que irão mudar. Ao lado da mudança da legislação processual penal, nós precisamos mudar o sistema. Por exemplo, a petição que está aqui, se eu entregar agora para você, admitindo que eu tenho uma petição em mãos, daqui para aí eu demoro 2 segundos. Isto na justiça demora 2 semanas. Para sair da mesa aqui e chegar na mesa aqui, demora 2 semanas. Por que isto? Porque nós temos uma burocracia, um sistema que faz com que a justiça seja morosa, lenta. Quando é que isto passa a melhorar? Com o impacto da informatização. Então, melhoram os mecanismos do processo e traz a inovação tecnológica neste processo. E aí nós ganhamos rapidez. É evidente que precisamos investimento, precisamos mais juízes, mais funcionários, isso tudo está valendo, mas nós precisamos impactar e fazer o sistema que hoje as empresas e até os governos já têm bastante avançado, a justiça precisa se informatizar. Restou um outro problema seríssimo, que é o sistema prisional. São as nossas cadeias, as nossas penitenciárias. O deságue do sistema criminal é punição, é cadeia. Nós privilegiamos durante muito tempo o encarceramento. Pena de morte não existe, prisão perpétua não existe, mas nós temos a cadeia como, até então, única punição existente. Surgiu recentemente as penas alternativas para substituir a cadeia, mas ainda está na cultura brasileira que punição tem que ser cadeia. E para alguns casos não tem solução, sim, tem que ser cadeia mesmo. O sujeito ele tem um alto grau de periculosidade que tem que ir para a cadeia e ficar lá. Hoje nós vimos uma situação que aconteceu esses dias aqui em São Paulo, onde num assalto vários entraram na casa de uns, acho que bolivianos. E a senhora, a mãe, com a criança de 5 anos no colo, o sujeito, porque a criança estava chorando, deu um tiro na cabeça da criança, matando aquela criança. O que se espera como resposta do Estado, do sistema penal para alguém assim? Tem que ser cadeia, não tem pena alternativa para uma situação e ficar dessa. Na cadeia, tem que né? Permanecer, sem dúvida. Então, essa resposta que o Estado tem a dar à sociedade no que diz respeito a essas condutas criminosas, além de demorar para acontecer por causa do processo, quando acontece, não cumpre a finalidade da pena. A pena tem 2 fins. O primeiro é reeducar e o segundo é a resposta. Seria a... Inibidor, fator inibidor. Mas é um mecanismo para fazer com que um indivíduo seja desestimulado a voltar a cometer aquela conduta. Isto, o indivíduo e os outros que assistem àquela pena aplicada. É o que chamamos de prevenção. Prevenção para o indivíduo e prevenção para a sociedade. Então, essas finalidades da pena nós não atingimos, não conseguimos. Primeiro porque a pena está desmoralizada. E em segundo porque quem vai para lá não é reeducado. Ao contrário, ele piora no sistema prisional. Volta pior do que entrou. O sistema prisional está superlotado. O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou agora, esses dias, um levantamento feito durante 1 ano em todo o Brasil, numa série de unidades prisionais, e chegou à conclusão de que metade dos presos não tem colchão. Isto traz uma realidade terrível para o nosso sistema, a mostrar a dificuldade que o sistema tem para dar um mínimo de condições de dignidade àquele que está preso. A um custo de R$2.000 por mês. É fato. O preso custa hoje no Brasil, você que paga escola para o seu filho, imposto, o preso custa em média hoje no Brasil R$2.000, que sai da onde esse dinheiro? Do meu imposto, do seu imposto, do teu imposto. Então, para se manter esse sistema arcaico e ruim, cada preso custa R$2.000 por mês. Se fosse para recuperar, vale a pena gastar. Mas nós estamos financiando bolsa de estudo no pós-graduação do crime.
ele entra lá como um criminoso pequeno e sai pós-graduado, porque o sistema não recupera, o sistema piora. Daí a necessidade de nós revermos esse sistema, fazendo com que só vá para a cadeia quem é perigoso. Mas quem não é perigoso precisa ser punido de outra forma. E aí reside algo que em outros países e que viveram isso que o Brasil está vivendo, funcionou muito bem e aqui não tem por que não funcionar. O que precisamos no Brasil é certeza da punição. O que falta no Brasil hoje é aquele indivíduo que vai cometer o crime ter receio de ser punido. Hoje ele não tem. As chances dele não ser punido são muitas. Custo-benefício da sua conduta, ele chega à conclusão equivocada, tal, mas ele chega à conclusão que vale a pena cometer o crime. E comete o crime. Se ele tivesse a certeza da punição, se um crime menor, ele vai ser punido sim, talvez não com cadeia, mas com outras restrições que possam trazer alguma limitação a ele, e ele vai sentir isso, aí é uma punição. E nos casos mais graves, cadeia. Aí nós teríamos cadeia para quem precisa e pena alternativa para todos os outros que precisam ter pena, mas que não precisam ir para a cadeia. Esse sistema precisa evoluir, nós precisamos chegar nisso. Senão, nós vamos continuar enxugando o gelo e assistindo essa triste realidade onde as pessoas estão neste avanço de criminalidade e o Estado se mostra impotente para enfrentar tudo isso. Durso, voltando um pouquinho ao Ministério Público, essa PEC 37 causou toda essa polêmica, esse reboliço, etc. Mas nas áreas que o Ministério Público atua, no acompanhamento do processo, até a condenação, na atuação do Ministério Público, em todos os casos. Porque me parece que o Ministério Público quer assumir uma outra função, um outro tipo de controle. Mas a outra parte que já é dele, ele está fazendo a lição de casa certinho? Bom, em primeiro lugar, eu aproveito aqui, como ex-dirigente máximo aqui da OAB São Paulo e hoje integrante do Conselho Federal da Ordem, para prestar uma homenagem ao Ministério Público enquanto instituição. É uma instituição importantíssima, tanto as estaduais quanto o Ministério Público Federal, e nós precisamos dar condições para que o Ministério Público tenha a autonomia necessária e realize o seu trabalho. Estas condições precisam ser garantidas para que o Ministério Público, nos limites que a lei estabelece, cumpra o seu papel. Portanto, fica uma homenagem ao Ministério Público, sem, evidentemente, embargo das críticas que, eventualmente, possamos fazer com lealdade aos excessos que são cometidos. E excessos existem. Aliás, em todas as instituições. Mas, no tocante ao Ministério Público, nós precisamos criar mecanismos a verificar e reagir àquelas atuações que não são atuações de atribuição legal do Ministério Público, enquanto aquelas que representam a atribuição legal do Ministério Público não estão sendo realizadas a contento. Quando eu vejo, por exemplo, um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público a detectar que há problemas no sistema penitenciário, eu responderia a qualquer indagação dessa ordem dizendo o seguinte: existem autoridades de Estado que têm a responsabilidade de fiscalizar o que acontece no sistema prisional. Dentre elas, o Ministério Público e o Judiciário. O juiz da vara das execuções tem que ir na cadeia, tem que ver como é que está lá. O promotor também tem que ir na cadeia, tem que ver como é que está lá. Porque é a segurança do preso e da sociedade. Evidente, evidente. O advogado vai. Aliás, essa é uma grande questão que a Ordem sempre debateu no tocante àquelas videoconferências para interrogatório online. A Ordem tem restrições a isso. E sempre se justificou que o interrogatório online, onde o preso fica dentro da unidade prisional e o juiz, o promotor, o advogado e a parte, a vítima, enfim, ficam todos lá no fórum, às vezes
a uma distância muito grande, porque o transporte do preso da penitenciária para o fórum custa muito caro, mobiliza forças do Estado que poderiam realizar outra tarefa e traz um risco de fuga, de resgate. E eu concordo. Então, façamos o seguinte, não tire o preso da cadeia, mas vamos todo mundo lá. Aliás, como já acontece, de maneira excepcional, alguns juízes se propõem a isto. Como o interrogatório é um ato pessoal que o juiz tem que realizar com aquele que está sendo acusado, e ainda não foi condenado, pode até ser inocente, o juiz tem a obrigação de ir lá, ouvir pessoalmente. Então vai o advogado, vai o promotor e vai o juiz. Não vai dentro da cela, evidente. Vai na administração da cadeia, mas num ambiente onde o preso não precisa sair do limite da penitenciária, daquela unidade prisional. Não tem risco de fuga, não tem escolta, não custa caro, não tem investimento, basta a boa vontade das autoridades. Eu repito sempre, o advogado vai à cadeia para conversar com o seu cliente. O juiz e o promotor precisam ir lá para realizar os seus atos de ofício e para fiscalizar as condições que o Estado está mantendo aquele homem preso. Porque, independente se é culpado ou inocente, as condições que o Estado tem que aplicar àquela criatura é suprimir a sua liberdade. Qualquer mazela a mais, aí o próprio Estado está cometendo uma ilegalidade. Inclusive é um direito constitucional do preso. Evidente. Você está violando aí o direito dele. Você tirou ele da sociedade. Não adianta, porque a sensação que a gente tem é o seguinte: lá dentro está ruim, então vamos dar um jeito de esvaziar. Não é por aí. Não é por aí. Ele tem que cumprir a pena com dignidade. Esvaziar para deixar criminoso na rua cometendo crime, aí é uma excrescência, é um absurdo, né? Durso, nosso programa está acabando, eu gostaria, a gente passaria aqui pela nossa amizade, pelo tempo que a gente fica sem conversar, falaria a noite inteira e seria um imenso prazer falar com você todo esse tempo. Mas nosso programa está terminando, eu queria mais uma vez te agradecer. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação e queria colocar à sua disposição para as suas considerações finais. Eu quero mais uma vez também te agradecer, meu querido amigo, meu colega, e dizer da satisfação de estar nesse programa. Um programa que fala com a população e aqui eu compareci como advogado, com lealdade, com sinceridade, colocando as minhas ideias. Evidente que alguns concordam, outros não, mas essa é a beleza da justiça e da nossa democracia, onde o confronto de opiniões faz com que nós possamos evoluir no pensamento e buscar soluções que trarão, se Deus quiser, dias melhores para o nosso povo. Eu cumprimento você, não só por este programa, mas pela brilhante carreira que você tem na advocacia, mas especialmente como um grande comunicador que é. Tenha sempre em nós, pessoalmente, na UAB, um aliado nessas grandes bandeiras de defesa da cidadania. Durso, muito obrigado, foi um prazer enorme grande te abraço, receber. Denis. Obrigado. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, todo final de noite, 00:30, o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.